Saudamos a todos os nossos queridos amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, nas tuas mãos nos entregamos, pedindo a presença do Espírito Santo aqui conosco. Que o Espírito Santo nos fale através do estudo da tua palavra. Que o Espírito Santo faça com que jorre luz da tua palavra, a Bíblia Sagrada, e que o Senhor abra nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós nessa semana. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus queridos, a lição desta semana é a lição número 6. E o título da lição número 6 é o Espírito Santo e a vida santificada. A santificação é o processo de pedir e receber cada dia mais da santidade de Jesus. É uma ação contínua. Santificação não é instantânea. Santificação é uma ação contínua que começa com o receber Jesus Cristo no coração, que começa com o nascimento da água e do Espírito, mas não para aí. Ela continua e continua por um longo percurso que podemos dizer dura a vida toda. Esta é a santificação, uma ação contínua. Eu tenho visto e ouvido milhares de pedidos de oração nos cultos de oração. E entre tantos pedidos de oração, dificilmente, eu não me lembro de ter ouvido alguém pedindo: olha, eu estou aqui com um pedido de oração para que Deus me dê mais da santidade dele. As pessoas pedem saúde, as pessoas pedem cura, as pessoas pedem emprego, as pessoas pedem dinheiro, as pessoas pedem solução dos problemas familiares, a conversão de um filho, de uma filha, de um marido, de um amigo, mas dificilmente vemos pessoas pedindo e implorando santidade. No entanto, meus queridos, o principal atributo de Deus, o mais santo atributo de Deus é a santidade dele. Sim, vamos na santificação, ocorre algo diferente do que ocorreu na justificação. Na justificação pela fé, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e somos salvos em Jesus Cristo. Isto ocorre instantaneamente quando confessamos nossos pecados e recebemos a Jesus como nosso Salvador. Isto se chama justificação pela fé em Jesus. Porém, na santificação, pela fé, nós recebemos a mente e o caráter de Jesus. Na justificação, recebemos o perdão de Jesus. Mas na santificação, recebemos a mente, nos é comunicada a mente e o caráter de Jesus. É interessante, queridos, que no século XVI, Martinho Lutero se levantou como o leão da reforma protestante. E Martinho Lutero ficou conhecido como aquele que levantou a bandeira da justificação pela fé. Sim, Romanos 1,16, o justo viverá pela fé, da fé. Fez com que Martinho Lutero descobrisse a alegria da salvação em Jesus Cristo, a justificação pela fé. Isto foi no século XVI. Porém, queridos, no século XVIII, Deus levantou um outro homem chamado John Wesley. E John Wesley trouxe uma ênfase, colocou o foco num outro aspecto da experiência cristã, a santificação. John Wesley chamou a atenção e mostrou a necessidade dos cristãos de obedecer à lei de Deus, a obediência, a santificação, o andar com Deus. Deus não revela tudo para uma só pessoa e ao mesmo tempo. A revelação da verdade divina, ela é progressiva. Primeiro, Deus usou John Wycliffe, John Hus, e então veio Martinho Lutero. Martinho Lutero levantou a bandeira da justificação pela fé. John Wesley levantou a bandeira da santificação pela fé e obediência aos mandamentos de Deus, mas não tocou na questão do quarto mandamento, que é o sábado. Aí veio o movimento adventista do sétimo dia e levantou a bandeira do sábado, obediência a todos os 10 mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vejam que a revelação da verdade, ela é progressiva. Ela não é feita tudo de uma só vez e para uma só pessoa.
Bendito seja Deus por homens como Martinho Lutero, John Wesley, Guilherme Miller, Ellen White, José Bates, Tiago White. Bendito seja Deus por você que está estudando a Bíblia e continua descobrindo as verdades de Deus. Queridos, a santidade é um tema crucial na Bíblia. O verso áureo desta semana está em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique. Ele quer santificar você em tudo, em todos os aspectos da sua vida, em todos os aspectos. Na alimentação, no relacionamento amoroso com a sua esposa ou com a sua namorada. Ele quer santificar também o aspecto trabalho comercial, onde você trabalha, nos seus estudos, enfim, em todos os aspectos da vida, moral, espiritual, físico. Ele quer santificar, ele quer nos separar exclusivamente para ele, para que em tudo quanto formos fazer, pensemos unicamente em fazer para a glória e honra de Deus. Este é o sonho de Deus, a nossa santificação. Por quê? Porque Ele é santo. O Espírito Santo está intrinsecamente ligado à nossa busca pela santidade. O Espírito Santo é que desperta no nosso coração este desejo, esta sede por santidade. O Espírito Santo faz com que eu clame: dá-me a tua santidade, Senhor. Eu quero ser mais santo ainda. Não há limite desta santidade, porque dura a vida toda. É a santidade de Deus, e nós estamos recebendo dia a dia quando pedimos e buscamos e confessamos nossos pecados, mas não há limite. Nós vamos continuar sendo cada vez mais santos e mais santos no céu também, na nova terra também, cada vez mais santos. O Espírito Santo está intrinsecamente ligado à nossa santidade. O nome Espírito Santo, ele é chamado assim porque é o Espírito da Santidade. Romanos capítulo 1 e o verso 4. Seu nome nos lembra de que Deus é santo e que o grande desejo dele é transformar pecadores como eu e você à imagem de Deus, à imagem de Jesus Cristo, santos como ele. Na parte de domingo, fala sobre a santidade de Deus. Os querubins não se cansam de se curvar diante de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Aqui diz que os querubins estão diante de Deus dia e noite, o tempo todo, dizendo o quê? Santo, santo, santo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes, são 4 querubins, cada um tinha 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E o verso 11 diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Santo, Santo, Santo. Muitos acreditam que a repetição tríplice da palavra santo se refere como uma ênfase à santidade de Deus. Eu respeito aqueles que pensam desta forma, não está errado, mas me agrada pensar que quando os anjos dizem santo, 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 está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso nós também podemos encontrar em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías e o capítulo 6. Aqui encontramos novamente a experiência de Isaías na presença de Deus. Isaías capítulo 6 e o verso 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo do céu, o santuário celestial. Os serafins estavam acima dele. Existem os querubins, existem os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, o que me chama a atenção aqui é que o profeta Isaías, na presença de Deus, se viu como impuro, como imundo, como pecador. Não há como alguém, como você e eu, na presença de Deus, nos vermos como santos. Não, santo é Deus. Diante da luz e do brilho da santidade divina, nós vemos os nossos defeitos de caráter. Nós sentimos a nossa própria pecaminosidade. Ao mesmo tempo em que nos sentimos pecadores na presença de Deus, ao mesmo tempo, Deus diz: o teu pecado está perdoado. Então você, na presença de Deus, tem a consciência do seu pecado, mas também tem a consciência de que está perdoado, está purificado, está salvo em Jesus Cristo. A certeza da salvação nos é dada na presença de Deus. Por isso diz aqui o verso 6 do capítulo 6 de Isaías, diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Louvado seja Deus. Primeiro, o Espírito Santo nos impressiona dando-nos a consciência da nossa própria pecaminosidade. Depois, Deus estende a mão para você e diz: o teu pecado está perdoado. Um anjo veio até Isaías e tocou-lhe os lábios com a brasa viva do altar, dizendo: o teu pecado está perdoado. Queridos, a certeza do perdão é a certeza da salvação. O Espírito Santo, ele nos revela a santidade do amor de Deus, a santidade da onipotência divina, a santidade da onisciência divina, a santidade da onipresença divina, o poder divino, a misericórdia divina, sabedoria e amor, todos eles são santos. Santidade é a palavra mais essencialmente divina de todas, pois tem a ver com a própria natureza de Deus. O fato de que Deus é santo significa que ele é separado do pecado. É o oposto do pecado. Pecado tem nome, chama-se Satanás. Santidade tem nome, chama-se Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são santos. De todos os atributos de Deus, somente a sua santidade é mencionada 3 vezes em seguida. Queridos, na parte de segunda-feira, a natureza da santidade. Na presença de Jesus, nessa íntima comunhão com Ele, 2 coisas ocorrem simultaneamente. Você se vê como um pecador e na seguida você se vê como um homem perdoado, uma mulher perdoada, salvos em Jesus. Sim, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é a prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está lhe despertando. Pessoas que olham para si mesmas e dizem: eu sou santo, eu não peco mais, eu não tenho nenhum pecado. São pessoas que não estão na presença de Deus. Porque na presença desta santidade divina, ninguém se sente santo, e sim pecador, mas também se sente perdoado, purificado e salvo em Jesus Cristo. Porque, como disse Paulo, lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, ele diz: Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos, os pecadores, dos quais eu sou o principal. Na presença de Jesus Cristo, nós nos sentimos o principal dos pecadores, mas pecador salvo, perdoado. Aleluia por isso. A certeza da salvação Jesus dá para você. Longe de Jesus, há quem se sinta santo.
mas a íntima comunhão com Jesus Cristo. Estar na presença de Jesus diariamente, bem pela manhã, em nossa devoção pessoal, isso é um antídoto contra o farisaísmo, é um antídoto contra o pensamento eu sou mais santo do que você. Queridos, na presença da luz divina aparecem as sujeiras do nosso caráter. Longe de Deus, não enxergamos nossos defeitos de caráter, a sujeira do nosso caráter. Como disse alguém, quando não está chovendo, parece que o telhado está muito bom. Mas quando começa a chuva, aparecem goteiras de todos os lados. Somente quando chove. As goteiras do meu caráter só aparecem na presença de Jesus. Então eu vejo quanta coisa eu preciso melhorar. Quantos defeitos eu preciso confessar. A santidade é tanto um dom de Deus, quanto uma ordem de Deus. Ele nos dá a santidade dele, mas também é um mandamento, porque ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Existem os 10 mandamentos, que estão em Êxodo capítulo 20, mas existe um mandamento que diz, sede santos, porque eu sou santo. Este mandamento exige uma vida separada do pecado. A santidade é o fruto do Espírito manifesto em nossa vida à medida que andamos com Cristo a cada dia. Santidade é ser semelhante a Jesus. Significa pertencer a Jesus e viver como filho de Deus, em amorosa obediência e compromisso, sendo cada vez mais amoldados à sua semelhança. Ser separado para um serviço especial para Deus. No Novo Testamento, os cristãos foram chamados de santos por causa de seu relacionamento singular com Jesus, que os separava para um propósito especial. O fato de serem santos não torna os cristãos eticamente perfeitos e sem pecado, mas os transforma para que vivam um estilo de vida de pureza, de santidade. Onde em Coríntios, Paulo chama os coríntios de santos, mas eles eram bem problemáticos. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de pecados, basta você ler lá. Mas, queridos, eles eram chamados e foram chamados de santos, porque eles estavam no processo da santificação. Quem está no processo da santificação é porque ele já foi salvo em Jesus Cristo. Por isso ele está no processo da santificação. Ele já é filho de Deus. E então, aos olhos de Deus, ele é santo. Porque a santidade de Jesus é atribuída para você, é comunicada para você. Não é somente a justiça de Cristo que nos é comunicada. A santidade de Jesus também nos é comunicada. Sim, queridos, desde o início, Deus aceita perfeitamente cada cristão. Mas nosso crescimento na santificação é um processo que dura a vida toda. Nunca chegará um momento em que eu poderei cruzar os braços e dizer, pronto, eu cheguei no ponto de perfeição total. Nunca poderei cruzar os braços e olhar satisfeito para mim mesmo, dizendo, pronto, eu alcancei a santificação total. Sempre há algo para ser santificado, porque a santidade de Jesus nos é comunicada dia após dia. Isso dura a vida toda. Isso é um antídoto contra o farisaísmo, contra o perfeccionismo, contra o dizer, eu não peco mais. Queridos, pecadores todos nós somos. E planos para não pecar deveremos fazer. Romper com o pecado. Porém, quando nós rompemos com um pecado, o Espírito Santo nos mostra outro pecado. E quando nós confessamos e rompemos com aquele pecado, o Espírito Santo nos mostra outro defeito de caráter. E assim vamos crescendo, crescendo, tornando-nos mais santos, mais santos, mais santos ainda, à semelhança de Jesus. Aleluia! A santificação somente ocorre na vida daqueles que já nasceram espiritualmente. Aqueles que ainda não se tornaram filhos e filhas de Deus, não podem ser santificados. Eles precisam ser justificados, perdoados e salvos. Mas uma vez justificados, perdoados e salvos, agora você e eu somos filhos de Deus, filhas de Deus. E então o Espírito Santo inicia um processo de santificação. A santificação
é o processo operado pelo Espírito Santo na vida não dos ímpios, mas na vida dos filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia por isso. A experiência com Jesus, justificação, santificação e glorificação. Eu gostaria de ler para vocês. Esta foi a primeira Bíblia que eu recebi da minha namorada quando comecei a namorar a Leila em 1967. 3 anos depois, no ano de 1970, em 24 de abril, dia do meu aniversário, ela me deu esta Bíblia, 24 de abril de 70. Foi a primeira Bíblia que ela me deu e que é igual a que eu tenho hoje, igualzinha. E aqui eu escrevi o seguinte: justificação é o se casar com Jesus. Na justificação você se casa com Jesus, publicamente, porque o casamento é público. Na santificação você vive com Jesus, é o permanecer casado com Jesus. O que é mais fácil? Casar ou permanecer casado? Casar é fácil. É mais difícil permanecer casado longos anos, a vida toda. Por isso, queridos, justificação é casar-se com Jesus, publicamente, diante de todos. Mas a santificação é o permanecer casado com Jesus por 40 anos, 50 anos, dizendo todos os dias: eu te amo, Jesus. Eu não me arrependo de ter me casado contigo. Meu compromisso contigo, querido Jesus, é eterno. Eu não abro mão. É para sempre. A justificação é o perdão pela desobediência à lei de Deus. Mas a santificação é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para viver em harmonia à lei de Deus. A justificação é a lavagem e a regeneração pelo sangue. A santificação é o andar com vestes brancas. A justificação é a graça que salva da desobediência. A santificação é a graça que nos leva a obedecer. A justificação nos liberta da cova do pecado. A santificação impede que você e eu caiamos de novo na cova do pecado. A justificação é a justiça imputada. A santificação é a justiça comunicada pela comunhão diária. A justificação é o ladrão na cruz. A santificação é Enoque andando com Deus, cada dia. A justificação é Jesus falando para a mulher adúltera: eu também não te condeno. A santificação é Jesus falando para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Queridos, este é o processo, esta é a experiência da salvação em Jesus Cristo, que começa com a justificação e prossegue através da santificação, tudo pela fé em Jesus Cristo. A natureza da santidade nós estamos lendo aqui. Agora, na parte de terça-feira, o agente da santificação. Quem é o agente da santificação? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de santo porque ele nos santifica. O sangue de Jesus Cristo nos salva, nos liberta do pecado. O Espírito Santo age dentro de mim, na minha mente. Ele atua dentro de mim. Por isso a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, porque ele não vive fora de você, ele vive dentro de você. Ele age nas suas intenções, nos desígnios da sua mente. Queridos, Paulo entendia claramente o plano da salvação. Para ele, o plano da salvação não consistia somente da justificação pela fé em Jesus. Não existiu só um Martinho Lutero que levantou a bandeira da justificação pela fé. Existiu também um John Wesley que levantou a bandeira da santificação pela fé. E interessante que Deus não permitiu que João Wesley vivesse antes de Martinho Lutero. Imagine se João Wesley levantasse a bandeira da santificação pela fé antes do mundo descobrir a grande verdade da justificação pela fé. Se isso acontecesse, seria a salvação pelas obras. Mas quando a justificação pela fé ocorre na sua vida, e na sequência vem a santificação pela fé, não é salvação pelas obras, é salvação pela fé, que na sequência ela é completada quando o Espírito Santo comunica para você o caráter de Jesus, a mente de Jesus. Nós somos lavados, diz aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 11. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 6 e o verso 11. Aqui lemos: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Como é que eram os irmãos nossos da cidade de Corinto? Como é que eles eram? Muitos eram, diz o verso 10, muitos eram devassos, outros eram idólatras. Verso 10, outros eram adúlteros, outros eram efeminados, outros eram sodomitas, outros eram ladrões, outros eram avarentos, outros eram bêbados, outros eram maldizentes, outros eram roubadores. E Paulo diz: estes não herdarão o reino de Deus. Por isso o verso 11 completa: mas vós haveis sido lavados. Vocês que eram tudo isso antes, não são mais. Por quê? Vocês foram lavados. O que é ser lavado pelo sangue de Jesus? Essa é a experiência da justificação, quando você recebe o perdão e o seu passado é apagado pelo sangue de Jesus. Mas depois de ser lavado, vem mais. Não para ali. O que vem depois de ser lavado? Justificado. O que vem mais? Santificados. Haveis sido santificados. Queridos, graças a Deus pela santificação que nos prepara para o céu. A justificação é o título para o céu. A santificação é a nossa adaptação e preparação para entrar na Canaã celeste. Queridos, em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Abra sua Bíblia. Em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Aqui nós lemos ainda sobre a santificação. E aqui Paulo está dizendo que a santificação é uma ação contínua. Você pode ser salvo instantaneamente, como ladrão na cruz, mas você não pode ser santificado instantaneamente, porque santificação é obra da vida toda, é uma ação contínua. Por isso diz em Gálatas 5, versos 16 e 17: digo, porém, andai em espírito. Isso é santificação, andar em espírito. Andar como? Como Enoque andou com Deus, como Abraão andou com Deus. É o andar com Deus, 1 mês, 2 meses, 1 ano, a vida toda andando com Deus, cada vez mais santos. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por que o agente da santificação é o Espírito? Porque a Bíblia diz que é andar em Espírito. O Espírito Santo, ele passa a morar em você. E agora o verso 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Existe uma guerra entre a natureza carnal, que ama o pecado, ama o que não presta, e a natureza espiritual de Jesus, gerada pelo Espírito Santo em nós, que não ama o pecado, que ama a palavra de Deus, que ama os mandamentos de Deus. Existe um conflito entre essas duas naturezas. Esse conflito aparece também em Romanos capítulo 7. Por isso diz aqui em Gálatas 5, verso 17: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele não vive sob a condenação da lei de Deus. Ele não vive na transgressão da lei de Deus. Por isso ele não está sob a condenação da lei. Queridos, há uma batalha sendo travada no coração de todo aquele que crê. A luta que todos enfrentamos decorre do fato de que o pecado habita em nós. Romanos capítulo 7, verso 20. O pecado habita na nossa carne. Nós não cremos na carne santa. Não, minha carne é santa, não existe nenhum pecado na minha carne. A natureza carnal, este corpo corrupto, mortal, ele fica comigo até a volta de Jesus. Mas eu não preciso viver pecando, porque eu tenho uma natureza santa que Jesus me deu, e eu posso viver em obediência à lei de Deus no processo da santificação, queridos. Sim, Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, chama a experiência do andar com Jesus, andar no Espírito, santificando-nos.
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12 e os versos 1 e 2. Na justificação, você descobre Jesus. Quem é Jesus? Quão precioso Ele é como Salvador. Na santificação, você fixa os olhos em Jesus e não tira os olhos dele. Anda dia e noite olhando para Ele, procurando imitá-lo, procurando assimilar o caráter dele, espelhando-se nele, recebendo todos os traços de caráter dele. Por isso em Hebreus capítulo 12 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Quando você é salvo em Jesus Cristo, você deixa o pecado fica no passado, e o sangue de Jesus nos purifica. Agora, na santificação, você corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta é a santificação, é correr, depois de confessar e abandonar os pecados. Você agora olha para frente, coloca os seus olhos para frente e para cima, olhando para frente e para cima, de onde virá o nosso socorro, e corre o quê? Com paciência a carreira que nos está proposta. E esta carreira é uma carreira longa, da vida toda. Nunca podemos parar. E se eu cair nesta carreira? Se eu cair nesta corrida, nessa maratona? Se eu cair, Jesus me levanta. A glória do pecador não é nunca cair. A glória do pecador é se levantar cada vez que cai. Levante-se, meu irmão, e termine a corrida. Não fique caído. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Na justificação, você descobre Jesus. Descobre que existe um Salvador. Na santificação, você mantém os olhos em Jesus, olhando para Ele permanentemente, como autor e consumador da fé. Queridos, na parte de quarta-feira, o padrão de santidade é a lei de Deus. Há muitos que não amam a lei de Deus. Satanás odeia a lei de Deus, porque ele é pecado. Ele não pode amar a lei de Deus, porque a lei de Deus só pode ser amada pelos filhos de Deus. Os meus vizinhos não podem amar as leis que eu coloquei na minha casa para os meus filhos. Mas os meus filhos, eles amarão as leis que eu coloquei na casa para eles, porque eles são meus filhos e são as leis do Pai. As leis do Pai só são preciosas e valiosas para aqueles que são filhos e filhas. Para aqueles que ainda não são filhos e filhas de Deus, a lei de Deus vale para quê? Para nada. Só os condena. A obediência à santa lei de Deus não é para nos salvar, mas é porque fomos salvos por Jesus Cristo. Quando nascemos do Espírito Santo, Ele vai escrever a lei de Deus no nosso coração. Veja que o Espírito Santo, em Hebreus capítulo 8, verso 10, Hebreus capítulo 8, verso 10, menciona que o Espírito Santo tem a responsabilidade. A responsabilidade do Espírito Santo é de escrever a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente. Por que o Espírito Santo escreve a lei de Deus na nossa mente? Porque nos tornamos filhos de Deus. Como é que nos tornamos filhos e filhas de Deus? Pelo sangue de Jesus Cristo, o ouro do sangue de Jesus e a prata das suas lágrimas. Portanto, meus queridos, em Romanos capítulo 8 e o verso 10, diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Depois de salvos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Nosso nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. E agora o Espírito Santo grava a lei de Deus, os 10 mandamentos na nossa mente. Nós temos prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como diz o salmista. Portanto, queridos, o verso 11 diz: e não ensinará, capítulo 8, verso 11 de Hebreus, e não ensinará cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei. Queridos, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 7 e o verso 12, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7 e o verso 12. Vamos ler Romanos capítulo 7 e o verso 12. Aqui nós lemos: e assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O que existe de errado com a lei de Deus? Nada. A única coisa de errado com a lei de Deus é que Satanás não gosta da lei de Deus. E ele tem ministros a serviço de Satanás que não amam a lei de Deus e que pregam a destruição e o fim da lei de Deus. Mas a lei de Deus é santa, justa e boa, como Deus é santo, justo e bom. Agora, nós somos vendidos sob o pecado. Então, queridos, o padrão da santidade de Deus é a lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. A lei é santa porque Deus é santo. É a lei dele, para os filhos dele. Por isso nós somos comprados para sermos santos. Porque o nosso Pai é santo. Tal pai, tal filhos. Se o nosso Pai é santo, nós também seremos santos. Quando nós nascemos da nossa mãe e do nosso pai, nascemos carnalmente, nascemos pecadores. Tal pai, tal filho. Meu pai é pecador, eu herdei uma natureza pecaminosa. Agora, quando somos gerados pelo Espírito Santo, nascemos como filhos e filhas de Deus, e daí para frente nós somos santos, porque nascemos gerados pelo Espírito Santo. Tal pai, tal filho. Nosso Pai é santo, por isso ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A lei é santa, justa e boa. Guardar a lei não é legalismo, é fidelidade. A lei não nos salva, nem nunca poderá nos salvar. Ela jamais será o caminho para a salvação. Antes, é o caminho daquele que é salvo. A lei de Deus existe para os salvos em Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, buscando santidade. Ó, queridos, isso é o que eu mais faço. Bendito seja Deus. Existe uma sede dentro de mim por santidade. Eu clamo por esta santidade, dia e noite. Todas as manhãs, eu não cesso de incomodar o meu Deus, de pedir e de insistir: dá-me a tua santidade. Escreve na minha testa santidade ao Senhor. Eu não quero outra coisa, Senhor. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. E o agente da santidade é o Espírito Santo. Eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e os versos 1 a 4. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, e de que maneira convém andar e agradar a Deus, estão vendo aí? Paulo está dizendo para os Tessalonicenses que eles foram chamados por Jesus Cristo, e agora ele está exortando para que eles andem e agradem a Deus. Esse andar é uma ação contínua, agradar a Deus é uma ação contínua, para que abundeis cada vez mais, ou seja, cada vez mais agrademos a Deus, cada vez mais andemos no Espírito. E agora ele diz, ele especifica, ele detalha o que ele quer dizer com o andar em Espírito, andar em Deus e agradá-lo. Verso 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Agora Paulo é claro, agora ele fala explicitamente, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em outras palavras, Paulo está dizendo para você: Deus quer que você seja santo, que eu seja santo. Os santos do Senhor. Jesus Cristo voltará para buscar os santos do Senhor. O santo de Israel voltará e levará para o céu os comprados pelo sangue, os santificados. E o que significa na palavra de Paulo,
que é inspirado pelo Espírito Santo, o que significa na mente de Paulo a santificação. Veja na sequência do verso 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, o finalzinho, que vos abstenhais da prostituição. Paulo colocou a prostituição, a imoralidade, o pecado sexual, como algo em oposição à santificação. Estão em conflito. Não tem como alguém que é fornicário, não tem como alguém que pratica pecados sexuais, imoralidade, adultério, fornicação. Queridos, não tem como alguém que vive esta vida pecaminosa, pode ser que até com a própria esposa esteja tendo um relacionamento sexual da forma errada, abusada, fora dos planos de Deus. Isso está em oposição à santificação. A santificação, que é o andar no Espírito, fará com que nós, maridos e esposas, nos relacionemos de uma forma santa, porque o sexo é santo. Deus o criou. Deus criou a sexualidade no Jardim do Éden, antes do pecado, e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A sexualidade é santa. Satanás tornou a sexualidade um lixo. Por isso que Paulo diz que a santificação significa sair desse padrão do mundo de sexo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, que cada um conviva sexualmente com a sua esposa em santificação e honra, com respeito, com pureza, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. E agora o verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia. Deus não chamou a mim e a você para vivermos uma vida promíscua, de pornografia, de sexo virtual. Não, queridos, porque Deus nos chamou não para a imundícia deste mundo, para a sujeira deste mundo, mas para a santificação. Bendito seja o nosso Deus, que nos chamou, primeiro nos comprou com o sangue de Jesus Cristo, e agora Ele nos chama para sermos santos, como Ele é santo. Por isso diz o verso 8, portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus. Quem despreza a santificação, não está desprezando algo humano, mas sim desprezando a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Queridos, a santificação é a vontade de Deus para você. A santidade é o pré-requisito para desfrutarmos da felicidade e da comunhão com Deus. É a condição prévia para sermos úteis a Ele. Porque Deus nos compra com o sangue de Jesus, mas aí Ele nos santifica para poder nos usar. Você e eu precisamos ser vasos santos para que sejam vasos cheios do Espírito Santo e vasos nas mãos dele vasos para serem usados por Ele. Semeei uma ação, diz aqui a lição. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Podemos acrescentar, o caráter determina o nosso destino. Nosso caráter será a única coisa que levaremos para o céu. E tem que ser um caráter santo. Desenvolver novos hábitos e um novo caráter. Segundo o padrão. Qual é o padrão? Jesus Cristo. Ele é o modelo. A formação de hábitos é a maneira pela qual o Espírito Santo geralmente nos conduz em santidade, formando hábitos santos, hábitos de oração, antes do sol nascer, hábitos de jejuns semanais, hábitos de estudo da Palavra de Deus, profundo estudo da Palavra de Deus, hábitos de pensamentos santos, hábitos de não colocar os olhos sobre nada na televisão que venha contaminar a minha mente e sugerir pensamentos impuros. Hábitos. É o Senhor quem nos santifica e que vai terminar a boa obra que Ele começou em nós. Às vezes estamos tão ocupados fazendo toda sorte de coisas para Deus que nos esquecemos de passar tempo com Ele em oração. Quando estamos ocupados demais para orar, realmente estamos ocupados demais para sermos cristãos. Talvez nosso conhecimento e sucesso tenham nos tornado tão autossuficientes e autoconfiantes
que contamos com nossas habilidades e bons projetos, e assim esquecemos-nos de que sem Cristo e sem o Espírito Santo não podemos realizar nada, e mesmo que realizemos, isto estará poluído pelo orgulho. Deus não aceita. Ativismo não é santidade. Muitas pessoas julgarão ter feito grandes obras para o Senhor, porém elas não o seguiram verdadeiramente. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7, 22. E Jesus Cristo dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ativismo, mesmo que seja para Deus, não é santificação. Antes de sair correndo por aí, meu querido irmão, ajoelhe-se. Passe 1 hora em comunhão. 1 hora? Sim, passe pelo menos 1 hora em comunhão com Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo, como Maria passou tempo aos pés de Jesus Cristo. Marta queria que Maria fosse trabalhar. Ativismo. O ativismo da vida de Marta não é aconselhado. Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós precisamos parar aos pés de Jesus Cristo, pelo menos 1 hora por dia. Nossa maior necessidade quanto à santidade pessoal é passar tempo de qualidade com Deus, quando ouvimos a sua voz e renovamos a nossa força, a sua força e a nossa confiança em sua palavra. O Espírito Santo, querido irmão, só pode escrever a lei de Deus na mente daqueles que já são filhos e filhas de Deus. O Pai Celestial não tem lei para o ímpio, para os que vivem no reino das trevas. Jesus Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E no reino da luz, o Espírito Santo nos dá a santidade do nosso Pai. Sim, no reino da luz, mediante o sangue de Jesus, nos tornamos santos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou santo. Levíticos 19, verso 2. Santidade ao Senhor. É isso que você tem que clamar e eu tenho que clamar todos os dias, todas as manhãs. Escreve, Pai querido, em nome de Jesus, escreve na minha mente: santidade ao Senhor. E volte logo a nos buscar. Por favor, querido Jesus, fique com a paz de Jesus. Amém.